Parte 5. Escatologia na tradição afro-latinos. Amélia, Kizu e Guardião D aguardavam seu veículo transportador em frente ao liceu, todos pontualmente na hora marcada e para surpresa de todos, Joaquim veio se despedir. Olá meus irmãos, preparados para esta jornada? Pergunta Joaquim. Sim, responderam os 3 integrantes da equipe com gestos afirmativos, ainda que internamente compreendendo o desafio que os esperavam. Joaquim explica para eles a dificuldade desse tema, pois faz fronteira e conexão com as outras equipes, e muito do que poderiam ver são fragmentos de conceitos e referências dos outros pensamentos, mas que deveriam se deter somente ao objetivo final, a escatologia, pois esse é o foco de nossa pesquisa. Individualmente Amélia, Kizu e o Guardião D pensavam em qual o motivo de Joaquim estar ali, e certamente não era para fazer esses comentários, pois já estavam cientes das fronteiras desses conhecimentos e tradições. Joaquim, percebendo essa curiosidade por parte dos 3, logo quebrou a curiosidade, passando a esclarecer sua presença. Amados, é claro que é um prazer estar com vocês e vir me despedir, desejando-lhes um ótimo trabalho, e não é somente esse o objetivo de minha presença, mas estender um convite enviado da colônia espiritual de Aruanda, do qual dispenso de apresentação neste momento. Tomando conhecimento desse trabalho, os dirigentes da colônia nos enviaram um convite, que prontamente aceitamos. Desta forma, antes de se dirigirem à Terra, passarão na colônia Aruanda, conhecerão seus dirigentes e sua missão, pois será muito útil na compreensão dos trabalhos dos centros espíritas umbandistas, candomblé, quimbanda e voodoo. Nossa, que surpresa boa! Disse Amélia. Nos traz muita alegria este convite. Já imaginávamos isso, disse Joaquim. Desta forma podem se dirigir para Aruanda, e depois descerem à terra. Bem, agora me despeço de vocês desejando um grande trabalho e proveitoso estudo. Todos se abraçam, entram no veículo transportador e seguem. Pelo alto observam a colônia se distanciar, e viam o enorme complexo dos prédios de estudos, que brilhavam conhecimento e sabedoria. Dentro do veículo, alegres estavam. Conhecer a colônia Aruanda seria um grande prazer e uma curiosidade, sempre bem vista e comentada no plano extrafísico. Agora teriam a oportunidade de conhecê-la, e mais importante, poder desfrutar da sabedoria de seus dirigentes e moradores. Passado algum tempo e uma luz foi vista à frente, ficando mais intensa e à medida em que se aproximavam Aruanda se avizinhava, o que gerou uma pequena ansiedade na equipe. Estou um pouco ansioso, disse Kizu, o que foi respondido pela Amélia. Creio que todos estamos. Seguidos de um breve sorriso de todos. Aruanda podia ser vista, uma colônia iluminada, simples, como seus habitantes, e linda por sua energia, tudo brilhava como cristal que reflete a luz. Era tudo muito simples e elegante, harmoniosa e simétrica em sua arquitetura e organização espacial. Logo, o veículo transportador parou em frente a um prédio simples, mas bem espaçoso, aos olhos uma mistura de matéria comum e cristal, com um grande corredor, com muitas portas que acessavam a diversas salas. Na frente do prédio, um senhor alto, com mais de 2 metros de altura, negro, com uma barba branca muito bem aparada, vestia um traje branco, camisa e calça que aparentavam ser de algodão cru, muito bem cortado e costurado à mão. Junto a ele uma senhora, também negra, trajava um vestido longo com a mesma aparência de tecido que o senhor negro usava, embora um pouco mais baixa que ele. Era muito alta também. Postados estavam à entrada. Sejam bem-vindos, disse a senhora. Me chamo Maria e muito me orgulho de levar o nome da Mãe de Cristo. Este é João, membro do Conselho Dirigente da colônia Aruanda. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, disse João. Gratos estamos pelo convite e ansiosos em conhecê-los. Responde Amélia. Venham! João convidando-os a entrar. Este é o prédio central. É aqui que administramos a colônia e acompanhamos a missão de iluminação das consciências encarnadas e desencarnadas na Terra. Logo chegaram ao final do corredor e João abriu uma porta, entrada de uma sala simples, e muito bem organizada, que ao centro se encontravam pequenos bancos em forma circular no número exato dos que ali estavam. Todos se sentaram. Maria pediu a autorização dos presentes para que antes de iniciarem a conversa e posterior visita à colônia, pudesse fazer um benzimento, uma tradição aos que ali os visitavam. Seu pedido foi aceito com muita alegria e gratidão. Maria iniciou o ritual de benzimento.
Suas palavras cochichadas não eram compreendidas pelos visitantes, mas muito visível em suas mãos ervas plasmadas, que ao movimento sobre cada um deles uma corrente de luz e energia se fazia presente, e à medida em que ela movimentava esses ramos de ervas os chakras respondiam à emanação dessa luz, ao ponto em que se fundiam as energias dos chakras com a energia das ervas. Uma leveza se estabeleceu em todos e uma aura se formou em volta de cada um, quando Maria em sua finalização, pede ao Supremo a sua divina presença e proteção a todos ali presentes, uma luz se fez presente como um flash, e todos voltaram a presença consciente ao ambiente. Nossa! Minha gratidão! Exclamou Kizu, que foi seguida de Amélia e o guardião D. Amados, Disse Maria. sejam bem-vindos à nossa casa aqui nesta colônia, edificação de Cristo, que servidores seus fizeram sua morada, muitos lapidados no fio de um chicote, que tocando a pele leitos de sangue corriam, muita dor e sofrimento, mas a luz do Criador emanada por Cristo os fez compreenderem que não é a vingança que os movimenta, mas o amor aceito como reparação de ações pretéritas não construtivas. Aqui encontram-se servidores de todos os cantos, de todas as cores, que um dia presos ou livres estiveram e que se juntaram para o serviço da luz. Poderíamos ser uma velha tribo africana, um quilombo ou apenas uma senzala, isso não importa, pois aqui todos carregam a luz de Cristo e todos são simples servidores. Somos milhares, milhões de espíritos aqui presentes, que em sua maioria aqui não precisava estar, seu merecimento os qualifica a novas jornadas, mas todos aqui preferiram ficar. A missão do servir é maior que o desejo de ascender, pois quando olhamos o grande sofrimento de nossos irmãos é como se esse fosse o nosso próprio sofrimento. Encarnados e desencarnados na grande jornada da vida se encontram, nem sempre o amor, mas seu oposto os conduz e como areia movediça, quanto mais se movimentam mais afundam. Procuramos ser a corda que se estende para desta terra inconstante sair, e em solo firme do amor tocar. Irmãos amados, junto estou com João para lhes dar boas-vindas e orientar suas visitas na terra. Não estarão somente na superfície, mas irão caminhar nas profundezas, pois se existe o bem praticado em centros de Umbanda e Candomblé, existe também o mal e para eles vocês devem estar preparados. Filhos amados, o Apocalipse, a grande revelação, os tempos finais já se encontram presentes, não agora, mas na história da humanidade, pelas mãos justas do Criador. Filhos amados, muita dor e sofrimento verão na terra, não se trata de punição de Deus, e sim do caminho escolhido pelos homens, que preterido amor escolheram o caminho da dor. Não existe injustiça no plano do Criador, apenas escolhas de sua criação. A grande tribulação não é um tempo histórico, mas o caminho da iluminação de cada ser, sua evolução. As tormentas maiores são sentidas em seu próprio ser, corações atormentados pela vivência de um plano de duro caminho, mas de grandes oportunidades de regeneração. Ocorre que todos pensam na existência limitada de uma única vida, como se o ontem não existisse e o amanhã também, vivenciando apenas o hoje, isto é, a vida presente. Não compreendem que o hoje é o reflexo de ontem e que o hoje condicionará o amanhã. Filhos amados, aqui encontram-se muitos iluminados seres, que muito distante pelo merecimento poderiam estar, mas aqui preferem ficar e servir à humanidade, em especial no atendimento dos que mais necessitam, os mais corrompidos dos espíritos. Trabalhamos no mundo físico no amparo aos encarnados e desencarnados, não importa onde e a quem, pois só vemos que são os filhos do Criador e para nós isso basta. Auxiliamos os centros espíritas, não importa a designação, se é Umbanda, Candomblé, Voodoo ou Quimbanda. Nos apresentamos conforme a tradição de cada centro e até mesmo igrejas. Podemos nos apresentar como pretos velhos, santos, Espírito Santo, espíritos iluminados em mesa branca, não importa, esta divisão é só na terra, aqui neste plano, somos apenas servidores. Agora deixo a palavra para João, que passará as suas orientações. Filhos amados, no Brasil recomendamos as suas presenças em um centro espírita de Umbanda Candomblé, na periferia de Brasília. Eles os acompanharão nas profundezas das zonas inferiores do umbral. Lá encontrarão alguns seres e dialogarão sobre o destino do Brasil sob a ótica deles. Verão a tribulação dos seres humanos, assim como a bondade do Criador. Filhos, esta colônia estará aberta para vocês, serão sempre bem-vindos e um bom trabalho para cada um.
é o que desejamos Maria e João, diretores desta iluminada morada. Nossa! Minha gratidão. Disse Amélia, que foi seguida por Kizu e o guardião D. Agora, já se dirigindo ao veículo transportador, em silêncio permaneceram, como se degustando da energia e repensando as sábias palavras. Em pouco tempo avistaram a terra, reprogramando a viagem, se dirigiram direto para o Brasil, avistando a floresta amazônica e seus enormes rios Amazonas e Negro, e num breve instante estavam sobre Brasília. Chegaram em frente ao centro espírita, na região sul da cidade, e lá encontraram Albertina, a guia da casa, os recepcionando. Sejam bem-vindos. É uma alegria para nós. Maria e João nos avisaram e muito honrados estamos em recebê-los. Após a recepção, todos estavam acomodados ao centro do terreiro, iniciando a prosa, na expressão de Albertina. Muito bem, meus filhos, em que posso lhes ajudar? Pergunta Albertina, que foi seguida das palavras de Amélia. Primeiro gostaríamos de agradecer a acolhida e a presteza, somos muito gratos por isto. Somos de um grupo de estudos que está sistematizando o pensamento escatológico nas mais diversas tradições místicas e religiosas. Nosso grupo está encarregado de estudar a Umbanda, Candomblé, Voodoo, Quimbanda, Gnose e a escola Summit Lighthouse e Helena Blavatsky. São tradições teológicas distintas, a Umbanda e Candomblé seguem uma tradição sincretista, Voodoo e Quimbanda não, possuem outra vertente. Depois seguiremos as pesquisas na tradição das escolas iniciáticas de Summit Lighthouse e Helena Blavatsky. Muito bem, meus filhos. Disse Albertina. Aqui temos um centro espírita, terreiro para outros, seguimos a tradição da Umbanda e do Candomblé, mas poderei explicar o que é Quimbanda e Voodoo. Mais que uma explicação, que poderia conter um ponto de vista, levarei vocês às atividades desenvolvidas nos centros e terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e Voodoo. Dessa forma poderão tirar suas próprias conclusões. Havendo a concordância de vocês, seguiremos amanhã nesse caminho. Sua sugestão foi plenamente aceita. Descansem um pouco neste dia, seguiremos amanhã cedo para Bahia, México e Haiti, depois retornaremos para Brasília. Aproveitem este dia para conhecer esta cidade, pois será a capital de todos na Terra, palco irradiador de uma nova civilização. O que pesquisam é o período que antecede essa grande missão deste país, desta cidade e de seu povo. Desfrutem este dia, amanhã cedo iniciaremos uma intensa programação. O tema escatologia estará presente em cada visita, na compreensão teológica de cada manifestação religiosa. Agora me despeço e deixo-os à vontade. Aqui estão as águas, frutas naturais do cerrado e uma boa estadia para todos. Albertina se retira, deixando os três descansando em uma agradável sala de descanso no plano etéreo do centro espírita. Amélia, Kizu e o guardião D combinaram em descansar um pouco, e depois seguiriam para uma visita à cidade de Brasília, pois muita curiosidade havia, principalmente em relação ao Brasil, sua missão e a capital, que hoje brasileira, amanhã de todos os povos. Mais interessante ainda, Disse Kizu. é estudar escatologia no país e na cidade dos novos tempos, é olhar e viver a história, isto é um privilégio. Sua observação foi consentida pelos demais. Passado o período de restabelecimento, seguiram em visita à cidade de Brasília. Sobre ela observavam seu desenho e arquitetura em forma de avião, grandes construções, lago, plano piloto. Pararam na Praça dos Três Poderes à frente do Palácio do Planalto, Justiça e Congresso Nacional, o côncavo e o convexo. Os mesmos que um dia deram forma à Lemúria, aqui deram forma a Brasília. Aproximaram-se do Palácio do Planalto, entraram em seu amplo salão. Eram dias agitados, a primeira presidente encontra problemas em sua gestão, uma crise de governabilidade se instalara. Podíamos ver uma forte movimentação em nosso plano de observação. Entidades de variáveis naturezas ali se encontravam, guardiões da humanidade observavam a movimentação, magos negros, seres umbralinos, e muitos espíritos trajados de uniformes de um passado nacional e francês. Parecia um acerto de contas com o passado, um encontro que se reproduzia, permitido era, mas sob a luz do Criador, monitorado pelos seus guardiões. O guardião D se aproximou de um dos guardiões ali presente, muito educadamente se apresentou,
o que foi correspondido prontamente. O guardião D, depois de uma breve explicação de sua presença e de seus companheiros, perguntou o que ali ocorria. Pelo lado material ou espiritual? Pergunta o guardião da humanidade. Os dois. Com um breve sorriso, responde o guardião D. Passado e presente se encontram. Quem aqui hoje estas dívidas contraiu e agora chega ao acerto final, existe um movimento para sua deposição. Aqueles que no passado tiraram, hoje são tirados. Mas como no Brasil nada é ao acaso e sua missão com o futuro da humanidade é grande, aqui estamos para acompanhar e que nada saia do controle. Vejo muitas figuras estranhas, inclusive de velhos combates. Diz o guardião D. Sim. O que está em jogo é muito mais que um acerto de contas, mas a tentativa de seres umbralinos de assumir o comando da nação e perverter sua missão, e aqui estamos para acompanhar tudo isto. Responde o guardião da humanidade. Podíamos olhar a movimentação no Palácio do Planalto, articulações com aquele que governa junto e seus pares no Congresso Nacional, parecia que tudo já estava marcado, pouco restava para o presidente fazer. Em seguida, Amélia, Kizu e o guardião D se despediram do guardião da humanidade e seguiram para o Vale do Amanhecer, uma comunidade mística no entorno de Brasília. Vale do Amanhecer é uma comunidade religiosa mística, fundada por uma médium nos anos 50 do século XX, mas se instalou em Taguatinga na década de 60, Tia Neiva como é conhecida sua fundadora. Lá chegando encontraram a Tia Neiva, pois já estavam no mesmo plano da existência. Sejam bem-vindos. Disse Neiva. Somos muito agradecidos por estar aqui para nos recepcionar. Disse Amélia. Sim, fui avisada desta honrosa visita. Respondeu Tia Neiva passando a explicar a missão do Vale do Amanhecer. É uma comunidade espiritualista, abriga muitas doutrinas que se unem em sua essência, tendo como missão a preparação da Terra em um planeta em transição. Estamos no Distrito Federal, ao lado de Brasília, não ao acaso, mas para sustentar a luz de um novo tempo, missão do Brasil nas mudanças que passarão o planeta. Aqui abrigamos muitos menores abandonados, assim como muitos enfermos físicos e espirituais, acolhemos e abrigamos e no que nos é possível, encaminhamos a cura. Um microcosmo do macrocosmo das mudanças, pois, assim será o Brasil, que receberá órfãos do mundo todo, crianças e adultos, que hoje realiza a cura física e espiritual de muitos que aqui se regeneram. Além desta missão que nos é dada por Jesus Cristo, somos os guardiões de Brasília, irradiamos luz ao centro das decisões, procurando iluminar a mente de nossos representantes e trabalhadores do Brasil. Nem sempre somos ouvidos, mas somos uma fortaleza que os protege do que é pior. Em tempos muito intensos como os deste momento, somos uma base de apoio aos espíritos que protegem o Brasil, respeitando o livre-arbítrio de todos, mas controlando para que nada extrapole além da linha do que é permitido. As sombras se voltam ao Brasil, e assim será até o plano do Criador iniciar a varredura, pois aqui será a cabeça e o coração da nova terra, e sofrerá o Brasil muito até sua entrada plena em sua missão regeneradora. E aqui estamos para realizar nossa missão de apoio ao plano do Criador e de nosso Salvador Jesus Cristo, que efetivamente é a unidade dentro da diversidade. Agora me despeço e espero que tenha um grande aproveitamento em seus estudos. O que foi também correspondido por Amélia, Kizu e o guardião D, que seguiram novamente ao encontro de Maria e João. Preparados? Pergunta Maria. Pois seguiremos imediatamente a Salvador, capital do estado da Bahia, berço do Brasil e de seu sincretismo. Todos embarcaram no veículo transportador e seguiram até lá. De cima podiam ver a ilha de Taparica, Baía de Todos os Santos, elevador Lacerda, Pelourinho, e sua riqueza arquitetônica. Mas em sua periferia encontrava-se um grande centro de Umbanda e Candomblé, não era tão conhecido, porém funcionava como um pilar de sustentação da colônia Aruanda no Brasil. Na casa encontrava-se Joaquina, mãe de santo e guia da casa que os recebeu alegremente, vestia-se como uma tradicional baiana e levou-os ao interior do centro espírita. Devidamente apresentados e explicada a natureza da visita, Joaquina agradeceu a presença tão honrada de todos. Agora já acomodados, passou a descrever a escatologia umbandista. Filhos queridos, a Umbanda e o Candomblé são uma organização horizontal, tendo como fundamento as suas crenças em divindades que estão junto aos humanos para contribuir com sua evolução, curar suas chagas e apoiá-los em seu caminho. Possuem seus rituais e atividades, mas estão focadas no serviço ao ser humano,
O presente é mais valioso para nós que o pensar no futuro, pois se hoje não estou bem, amanhã não estarei também. O infortúnio de uma vida nunca está preso em seu futuro, mas ao seu presente e passado, e assim agimos. Quando atendemos um irmão encarnado, sofredor, também estamos atendendo inúmeros irmãos desencarnados de infortúnios. Todos têm um passado e o carregam em suas vidas, mas os desencarnados, muitos, não possuem essa consciência e juntos aos encarnados estão, e se beneficiam de dores, desvios, vícios, sofrimentos de toda ordem que os fazem sofrer ainda mais e responsáveis são pelo sofrimento dos outros. Dessa forma todos vivem o seu apocalipse diário, seu microapocalipse, enfermidades, cataclismas internos, escassez de amor, ausência de perdão e compaixão. É neste sentido que atuamos, mas a escatologia umbandista e candomblecista converge com a escatologia católica, pois somos todos servidores de Cristo, portanto a Escritura é nossa Escritura. Apenas manifestamos nossa crença de forma diferente, porque temos raízes diferentes, mas Cristo é nossa unidade. Ainda que assim não seja entendida pelas outras manifestações religiosas milenares ou não. Portanto, o que a Umbanda e o Candomblé dão importância é o bem-estar aqui, no presente, para que cada irmão possa realizar sua vida em plenitude, assim como nossos irmãos que não estão na matéria possam seguir seu caminho de redenção. Para nós, os encarnados, estando bem, despertos e conscientes no caminho do amor é o que importa. Servir é nosso propósito e missão, e dessa forma estaremos ajudando a construir o plano de Deus para a Terra. Não pensamos muito em um final, pois não existe esse final. A glória do Pai sempre prevalecerá, e o fim dos tempos é apenas o tempo de separação dos que aqui construíram um novo reino e dos que daqui serão levados a novas escolas. Nossa preocupação é sermos alunos aplicados e passar de ano, e seguirmos o caminho de nossa evolução. Essa é nossa escatologia. Para esse fim, trabalhamos com seres de luz, servidores de Cristo e que muitas vezes são pouco ou nada compreendidos, pois são trabalhadores dos serviços pesados pretos velhos, ciganos, exus, que no candomblé são nossos orixás. Para estes tempos presentes, bem sabemos das mudanças que estão ocorrendo deste e do outro lado da vida. E para nós, na matéria deste e da região extrafísica mais densa, umbral ou outro termo que possa se usar. Assim como nós, são bilhões de espíritos presentes na Terra, mais desencarnados e menos encarnados, algo assim. 40% dos espíritos humanos encontram-se no plano físico e 60% no plano não físico. Do plano não físico, apenas uns 20% encontram-se em regiões superiores, em colônias espirituais como nosso lar, outros mais adiantados em colônias como Aruanda, e assim vai. Portanto, nosso maior compromisso é com nossos irmãos de infortúnios nas regiões do umbral. As mudanças já começaram há muito tempo. Espíritos rebeldes lá se organizam, resistem à lei da reencarnação e do retorno, organizam milícias e exércitos nas sombras da existência para resistir às mudanças em curso. Funciona mais ou menos assim, olhando para uma grande favela em Salvador, casas de tijolos à vista, pequenas e sem reboque, ruas estreitas, sem infraestrutura, pouco ou nenhum saneamento básico, enfim, precária. Adicione isso à vida dura da rotina de seus moradores, tudo isso seria o paraíso para a maioria dos moradores do umbral. Lá o ambiente é inóspito, cinza escuro é a cor de sua atmosfera, sombras todo o tempo, não existe vida, o que se pisa uma lama, ou melhor, lodo fétido que gruda nos pés, cheira carniça podre. Suas casas são taperas pequenas caindo aos pedaços, em meio a castelos suntuosos de mau gosto, eu diria, mas nababescos dos que lá exercem seu domínio. Seus moradores estão presos às suas próprias histórias, pessoas que tiveram mau comportamento, traficantes, homicidas, pedófilos, ladrões, egoístas, invejosos, corruptos, suicidas, e não se enganem, há padres, pastores, espíritas e muitos outros que fizeram da religião um instrumento de dominação. Esses irmãos não estão só, acompanham gente, como diríamos no jargão comum, da pesada, magos negros e draconianos. Mas não se enganem, isso é só capa, pois são espíritos iguais a nós, que se apresentam nesse papel e, claro, são muito inteligentes, capazes e com técnicas sofisticadas. E aqui entra a nossa compreensão, esses locais estão sendo revitalizados,
Urbanizados é o termo, pois não seria possível a regeneração da Terra com a energia do umbral, porém devemos ter uma compreensão, para citar apenas Preto Velho e Exu, ambos trabalham entre as dimensões físicas e do umbral. Os pretos velhos, que são espíritos como qualquer outro servidor da luz, atuam sobre os espíritos encarnados para seu equilíbrio energético e afastando e encaminhando os espíritos do umbral superior, são amorosos e paternalistas, de longa sabedoria. Os Exus também são espíritos como qualquer um. O que os diferenciam é que já estiveram nas profundezas do umbral e hoje servem à luz. Estes atuam no que é mais denso do mundo material, e estão à frente dos mais violentos conflitos com o que chamamos de trevas. Poderíamos dizer que enfrentam os demônios frente a frente. Estes são guardiões das profundezas e atuam como uma guarda do arcanjo Miguel, na proteção do mundo físico. Hoje tudo está sendo transformado, e esses espíritos estão trabalhando muito, pois a limpeza é necessária para as mudanças do planeta. Mas aqui repito, a mais importante é a regeneração interior, porque é esta que cria as condições de regeneração coletiva. Os Exus se apresentam com aparências até assustadoras, pois o umbral é assustador, mas são espíritos de muita, muita luz que não mais aqui precisavam estar, mas aqui permanecem por amor a seus irmãos. Existe uma derivação dessas crenças, que é a Quimbanda. Muitos a classificam como linha da esquerda, trabalhadores da não-luz, mas não é bem assim. No plano não material temos espíritos bons e não bons, assim como no plano material temos pessoas boas e não boas. A Quimbanda possui os dois, aos que usam a energia para fazer o bem e os que a usam para fazer o mal, pois o livre-arbítrio é uma lei universal e é respeitada. Os Exus trabalham muito nessa linha, não pelo mal, mas para controlar essas manifestações, pois a luz cumpre as regras da existência, enquanto as sombras não, e lá se encontram os nossos guardiões para impor a ordem do Criador. Existe um outro grupo que atua no voodoo. No Brasil este não tem importância, mas no Haiti, para onde vamos agora, o voodoo é relevante, assim como em outros países também, inclusive nos Estados Unidos, mas ficaremos apenas nessa região. Após esta explicação, embarcaram no veículo transportador e seguiram ao Haiti. Chegando em Porto Príncipe, pelo alto puderam avistar os estragos do terremoto de 2010, havia rastros de destruição em todos os lugares, um país pobre lançado ainda mais na miséria. O Haiti sofreu muito, pagou um alto preço pela sua liberdade. Disse Maria. E em 1804 conquistaram a liberdade do domínio da França, formando a primeira república de povos negros na história. O voodoo não é uma única tradição, possui suas derivações como as nossas no Brasil, mas a crença é semelhante, credo em um único Deus, e respeito e trabalho com seus ancestrais, que em alguns casos são como divindades, nossos orixás. Sua crença possui valores como honra e respeito a Deus, família e a sociedade, e cada pessoa possui uma característica de valores, que pode ser diferente para cada um. Importante destacar, o voodoo e suas conhecidas bonecas, ainda que vendidas em seus mercados principais, é mais um objeto de curiosidade do que uma prática realizada. Mas vamos chegar a uma pequena casa na comuna de Jacmel. Lá encontraremos um centro cultural do voodoo, em que nos espera Juan, um sacerdote voodoo e guia da casa. Logo já se encontravam na entrada da casa, que assim o chamavam, mas sua construção era como um grande e velho barracão, do século XIX que resistiu às forças da natureza. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Juan os recebeu com muito carinho, um negro alto e magro, com vestes brancas muito simples, abraçando Maria e dizendo da saudade que tinha dela e da alegria de recebê-la nesta visita. Em seguida deu um abraço em cada um dos acompanhantes, Amélia, Kizu e o guardião D. Entrando todos na casa, Juan explicou que o termo casa, ainda que sendo um barracão, é a expressão do sentido que quer se dar ao local, espaço de uma grande família, casa que recebe, abriga e cuida de sua comunidade. Ali, no plano terrestre acompanhavam sua atividade, seu ritual e suas manifestações, assim como as ações dos espíritos apoiadores do plano não material. Juan passa neste momento a expor a crença voodoo. Toda a crença deve ser seguida de algumas compreensões, como rituais, sua origem histórica e suas estruturas simbólicas. O voodoo não se apresenta apenas como uma expressão religiosa, mas poderíamos dizer um sistema que cuida das pessoas, sua saúde em todas as dimensões, prevenção e cura.
É também, o voodoo, uma expressão de sincretismo. Seus principais componentes são expressões das crenças antigas de tribos do continente africano, aportadas no Caribe para o trabalho forçado nas plantações de cana-de-açúcar. O voodoo possui uma ligação orgânica com a natureza. Não está à parte dela, mas é parte dela. Tudo está conectado. Existe uma hierarquia na ordem do sistema onde tudo se conecta: deuses, animais, plantas e minerais. Voodoo possui a crença nos espíritos da natureza. O culto do voodoo está na base do desejo de reportar-se ao lugar em que os acontecimentos e o sentido das coisas têm explicação e não devem ser separadas no seu próprio simbolismo. Seu caminho encontra-se na busca, no presente, de recompor a ruptura histórica com a África perdida de seus antepassados. A escatologia voodoo se reporta à busca da felicidade, e o tempo é o dos espíritos, a quem desejamos servir. Um dia todos os negros estarão em um paraíso, a África cósmica, mas este tempo é o tempo de Deus, e se Ele assim desejar, lá encontraremos a felicidade que aqui buscamos. Juan agradece a visita e informa que deve descer. Para se integrarem aos trabalhos, se desejarem, podem me acompanhar. Caso não possam, deixo aqui meu grande abraço e minha gratidão pela visita. Seguiram-se os abraços e agradecimentos dos visitantes pelos conhecimentos compartilhados. Maria, Amélia, Kizu e o guardião D embarcaram no veículo e retornaram ao Brasil. Já em Brasília, se despedem de Maria e João que os aguardava, e seguem para os Estados Unidos, onde conheceriam a escola iniciática Summit Lighthouse. Foi uma viagem rápida, logo se encontravam em Montana, nos Estados Unidos, sede atual da organização Summit Lighthouse. Observavam o Parque Nacional Yellowstone e seu extenso rio que leva o mesmo nome, até chegar à sua sede. Summit Lighthouse é uma escola que segue a tradição de Helena Blavatsky, primeira pessoa a trazer à matéria os conhecimentos da fraternidade branca. A Summit Lighthouse foi fundada por Mark Prophet por influência do mestre Elmoria, em 1958 em Washington, que veio a se casar com Elizabeth Clare Prophet, que seguiu a missão de seu marido na condução dessa escola até sua ascensão em 2009. Mística, escritora, Elizabeth registrou muitos ensinamentos espirituais do mundo. São mais de 1.800 mensagens e 75 livros, com os mais diversificados ensinamentos dos mestres ascensos. Elizabeth se colocava como mensageira e não como uma mestra. Em 1974 se tornou a chefe espiritual da Igreja Universal e Triunfante, proferiu palestras e apresentou um programa de televisão. O veículo transportador pousou em frente à sede principal da organização. Era um dia claro, podia-se ver ao horizonte, os esperavam Claire e Michel, dois espíritos guardiões da entidade. Bem-vindos, disse Claire aos visitantes. Sejam bem-vindos. Que foi seguido do cumprimento de Michel. Entrem. Estávamos aguardando as suas presenças. Hoje não é dia de atividades. Está muito tranquilo, disse Claire. Em geral, aqui é muito movimentado com muitos acampamentos e retiros. Sabemos de sua missão, disse Michel. E estamos abertos para esclarecer todas as dúvidas e responder todas as perguntas. Mas como já está muito tarde, recomendamos que descansem, e amanhã cedo iniciaremos nossa conversa. Pode ser? O que foi prontamente respondido por todos. Foram os três encaminhados a uma sala muito aconchegante e especialmente preparada para eles, e ali permaneceram até a manhã seguinte. Já se passam das 9 horas em Montana, quando o clero chamou e os conduziu a um ambiente que parecia um escritório, simples, mas de muito bom gosto. Encontravam-se ali 6 cadeiras em círculo, todos foram convidados a sentar-se. Serviram água e algumas frutas da região. Todos já alimentados, passaram a falar sobre os objetivos que trouxeram o grupo até aqui. Amélia apresentou Kizu e o guardião D, e falou dos propósitos de ali estarem. Mas os três observavam a cadeira vazia, uma dúvida pairava: se todos ali estavam, então, qual a necessidade de uma cadeira a mais? Pensaram que poderia ser apenas o acaso. Claire e Michel sentados de um lado, Amélia, Kizu e o guardião D, do outro, entre eles a cadeira vazia. Claire pediu para todos os presentes um momento de oração íntima, para que o encontro pudesse ter o melhor proveito, com esclarecimentos e novos conhecimentos, e assim todos em silêncio, olhos fechados, se puseram em oração. Passado algum tempo,
Claire chama todos de volta ao presente, que aos poucos foram abrindo seus olhos, e para sua surpresa, ao meio, na cadeira vazia, encontrava-se a mestra Sense Elizabeth Clare Prophet, patrona da escola iniciática Summit Lighthouse, fundada pelo seu marido Mark Prophet. Foi uma forte emoção para todos, a presença da mestra, que veio pessoalmente para esta explicação, o que de início foi de sincero agradecimento à equipe pesquisadora. Bem-vindos sejam, disse a mestra Elizabeth expressando a sua grande alegria de ali estar, elogiando a relevância do tema da pesquisa, em especial no momento dos tempos finais anunciados. E continuou. Os tempos chegaram e anunciam o fim, mas não o fim como o imaginário do ser humano construiu, e como alegoricamente foi apresentado por João no livro do Apocalipse. Amados irmãos, a revelação verdadeira é o processo de autoiluminação, ou seja, a busca da senda da iluminação de cada ser. O não despertar é os tempos da tribulação que cada ser humano vive até encontrar o caminho de sua iluminação. Para aqueles que buscam conscientemente esse caminho não existe tribulação e sim os desafios de sua própria superação a caminho de ser um mestre, ou aquele que encontra sua maestria em sua própria essência que é o Criador. O mesmo ocorre nos processos coletivos, existe uma senda individual e uma coletiva as quais envolvem toda a raça humana, isto é, todos os seres que aqui se encontram para a realização do plano de evolução. Não somos a primeira e nem seremos a última raça neste plano de existência que caminha para a não existência. Somos a sexta raça raiz aqui presente na experiência humana. A primeira, segunda e a terceira raça raiz não tiveram queda. A presença delas na Terra ocorreu na forma de matéria mais sutil, algo como a atual quarta dimensão terrena, porém com níveis de frequência e vibração próximos à quinta dimensão. A quarta raça era uma civilização muito evoluída e próspera, seus habitantes possuíam uma inteligência superior. Quando começaram a coabitar com outras raças, aqui enviadas, essa mistura degradou o plano de evolução dessa raça, conhecida como Lemuriana, cujo continente, Lemúria, em apenas um dia sucumbiu. Nesse período é que a quarta dimensão foi criada para fins de abrigar estes espíritos em uma fase de transição, como a conhecemos atualmente. Segue-se a esta uma nova experiência evolutiva, Atlantis, a quinta raça raiz, de grande conhecimento e sabedoria, palco de muitas experiências e integração de espíritos de muitas origens em um corpo humano, de uma civilização de grande evolução e progresso à sua degradação, ao seu final víamos apenas conflitos e guerras de domínios e conquistas, berço do desenvolvimento dos grandes magos de luz e das trevas. Negligenciando os constantes avisos, em apenas um único dia, um continente inteiro mergulhou nas profundezas do oceano, para restar as suas memórias apenas como lenda. Destes remanescentes na quarta dimensão e mais os degradados que aqui já se encontravam para uma nova escola, a origem da sexta raça raiz, a que todos nós estamos vivenciando, porém sua evolução é a mais longa e desafiadora. Para essa raça raiz, a sexta, foi necessário um novo processo de educação, a realidade primitiva, pois vieram habitar corpos muito densos e submetidos inteiramente às leis da matéria e ainda na limitação cognitiva, todo seu conhecimento e memória seriam apagados quando aqui no plano material estivessem. Os seres que aqui estiveram e estão, deveriam ter sua própria caminhada evolutiva, por meio de seus méritos e conquistas, pois, assim foi e é o plano de evolução da sexta raça raiz. Para essa raça raiz, o caminho possui duas naturezas, a senda da iluminação individual e coletiva, todos devem evoluir, buscar a senda da iluminação enquanto ser e raça. Entrando no tema da pesquisa, a senda individual em busca da mestria é o caminho da transformação, que todo ser humano em evolução deve percorrer e para este fim, deve buscar sua revelação, apocalipse singular, o encontro com sua própria tribulação e sombras e fazer brilhar somente a luz em seu próprio ser. Coletivamente deve percorrer, pois o plano da evolução da sexta raça raiz está findando, as portas da nova era já estão presentes, uma nova civilização deve emergir. São os tempos anunciados. A humanidade deve se defrontar com suas sombras e para isso, eventos de maior envergadura acometerão a Terra, e desta nascerá a nova civilização. O evento do Apocalipse é a passagem do fim de uma era para o nascimento de uma nova era, é um longo processo de construção e reconstrução. Quando uma casa não é passível de reforma,
ela é demolida para dar lugar a uma nova casa. O mesmo poderíamos dizer desta fase. Não se trata de ira de Deus e muito menos punição, mas apenas o caminho que abrirá as portas de uma nova civilização, e aqui deixamos claro, não se trata de destruição-construção, como nas duas raças raízes que a antecedeu, mas uma transição, em que a sexta raça conduzirá à entrada da sétima raça raiz, para uma vivência crística na existência material que ascenderá a Terra a uma nova dimensão. O que hoje é possível somente na singularidade, iluminação-ascensão, será um processo coletivo com a próxima raça raiz, a sétima. Aqui na Terra permanecerão os seres que, individual e coletivamente, pavimentarão esse caminho com a evolução moral e crística individual e coletivamente, e para os demais o processo de degredo para novas experiências evolutivas mais afinadas ao seu estado de iluminação. Portanto, o momento do Apocalipse é um processo com sucessivos eventos para o despertar da humanidade, um chamado à construção e edificação da nova terra. Amados, no que foi dito de uma forma ou de outra, todas as doutrinas convergem para o mesmo ponto, porque só existe um plano da criação e um único Criador, no demais são apenas interpretações e criações da mente humana, os acontecimentos e o seu tempo pertencem somente ao Criador. Nós, mestres, somos os seus auxiliares neste trabalho que é guiado pelo nosso maior, o Cristo, que um dia se fez Jesus e anunciou a Boa Nova. Desta forma temos como missão a nossa iluminação na singularidade de nosso ser, e na coletividade enquanto projeto de evolução de uma raça. Amados, devo voltar, deixo aqui esta mensagem e a minha luz, e que este trabalho seja uma gota de sabedoria aos que buscam se saciar do conhecimento, e que este conhecimento se transforme em sabedoria, e que a sabedoria se transforme em uma ação objetiva da busca de iluminação, no caminho da senda da evolução, de cada ser. Neste momento, Claire, Michel, Amélia, Kizu e o Guardião D observam a lenta forma em que Elizabeth foi desaparecendo até a cadeira novamente estar vazia. Um breve silêncio tomou conta da sala. Todos estavam reflexivos e de alguma forma sorvendo este conhecimento que faria parte das descrições do estudo em andamento. Logo se prepararam para partir, o transportador já os esperava e para a terra de Helena Blavatsky seguiriam. Amélia, Kizu e o Guardião D se despediram de Claire e Michel, e puseram-se a caminho da França, para uma nova etapa de sua pesquisa e seu final. Do veículo observavam a área do Grande Parque, e logo toda a América do Norte, que à medida em que avançavam sobre o Oceano Atlântico, na paisagem desaparecia e o velho continente já se fazia visível. Na Inglaterra se encontram agora, Londres mais especificamente, onde em 1891 veio a falecer a russa Helena Petrovna Blavatskaya, a fundadora da Sociedade Teosófica. O gnosticismo não é novo. Disse Amélia comentando com Kizu e o Guardião D. Mas poderíamos classificar de gnosticismo moderno o que nasceu nos séculos recentes. Consideraremos o gnosticismo moderno, o desenvolvido nos séculos XIX e XX. Não é uma doutrina sistematizada, existem muitos trabalhos desenvolvidos, focaremos no que selecionamos como um dos mais influentes, a teosofia que se desenvolveu pelo trabalho de Helena Petrovna Blavatskaya, mas não poderíamos deixar de citar Samael Aun Weor, no século XX, grande referência do gnosticismo, mas nos limitaremos aos trabalhos de Blavatskaya. Encontravam-se na Mycot, Upper Norwood, Londres, local da fundação da Sociedade Teosófica, ponto fundamental da edificação desta escola de pensamento, onde encontraram Claire, um jovem espírito que acompanhou o desenvolvimento do gnosticismo de Blavatskaya, em suas origens até sua maturidade. Sua missão era de anjo mensageiro na transmissão desses conhecimentos. Claire os acolheu com grande alegria e um enorme sorriso, abraçando cada um, Amélia, Kizu e o Guardião D, de forma muito carinhosa. Claire explica que foi convocado para esta missão de orientá-los em suas pesquisas e ali estava para ajudá-los. O método que preparei é expositivo histórico, disse Claire. E as conclusões serão feitas pelo desenvolvimento do grupo. Em seguida, convidou-os a entrar naquele edifício, e logo um pequeno portal se abriu. Ali havia uma ampla sala com um grande painel, como uma tela de cinema no mundo material, com a qual poderiam ver os principais momentos e as reflexões dos pensamentos revelados de Blavatskaya. Claire perguntou ao grupo se desejavam descansar e iniciar as atividades mais tarde, ou se prosseguiriam naquele mesmo momento. Houve um consenso de que poderiam seguir naquele momento,
pois todos estavam bem, e assim se fez. Claire inicia sua exposição mediante as imagens que passavam na tela. Helena Blavatskaya estava com seu pai em Londres, em 1851, quando pela primeira vez, encontrou-se com seu mestre, o mesmo que já o conhecia em suas visões, Moria. Ele a informa que deverá preparar-se para um trabalho importante, o que incluirá sua presença por algum tempo no Tibete. A sua tentativa de entrar no Tibete não foi bem sucedida, o que veio a ocorrer mais tarde, quando pôde finalmente receber as orientações de seu mestre. Foi em Cáucaso, alguns anos depois, que passou por experiências e crises psíquicas que lhe possibilitaram adquirir total controle sobre seus poderes psíquicos. Claire, Amélia, Kizu e o Guardião D observavam tudo com muita atenção, enquanto na tela eram apresentados os momentos mais importantes do caminhar de Helena. Quando se encontrava em Florença, recebeu um aviso de seu mestre para se juntar a ele em Constantinopla, de onde retornaria ao Tibete e permaneceria um período no mosteiro e sede do Panchen Lama. Ali encontrou seu segundo mestre, Kutumi, onde foi recebida por ele como discípula e introduzida no budismo tibetano. Mais tarde seguiu para o Cairo, onde estudou com cabalistas e mestres ligados aos mistérios gregos, coptas e drusos, e veio a fundar a Société Spirit, onde pretendia incentivar os fenômenos espíritas e mediúnicos codificados por Allan Kardec. Sua experiência com essa escola decepcionou. Seguiu seu caminho e depois de viagens através do Oriente Médio, seu mestre deu-lhe instruções para seguir para Paris e Nova York. Conheceu Charles Leadbeater aceitando-o como discípulo, e este veio a se tornar um dos mais importantes teósofos da segunda geração. Algum tempo depois Blavatsky embarcou em um navio para os Estados Unidos. Nessa época sua presença já causava uma impressão indelével mesmo em quem a conhecia apenas de passagem, pelo poder que parecia dela emanar, e seus enormes olhos azuis eram sempre citados como penetrantes e magnéticos, o que contrastava com a pobreza e desleixo de seu vestuário. Seu comportamento nada convencional e sua completa indiferença para com a opinião alheia eram fontes de perplexidade e desconcerto para as pessoas com quem convivia. Vamos dar um salto de tempo, disse Claire. Quando Blavatsky fundou uma sociedade em maio de 1875, que recebeu o nome de Miracle Club, a fim de informar ao público sobre o mundo oculto a partir de um nível superior de inspiração, para os mestres vivos de sabedoria, e não as entidades desencarnadas comuns do plano astral, mas o clube logo fracassou. Em 17 de novembro de 1875, oficialmente, foi fundada a Sociedade Teosófica. A esta altura a teosofia como hoje é conhecida, ainda não nascera, e sua teoria era uma versão ampliada e enriquecida do Espiritismo. Seguimos agora para a compreensão de seu conteúdo. A teosofia é o estudo da verdade, única e universal, considerada a fonte de todos os credos particulares. Teosofia, que quer dizer o conhecimento divino, virou o lema da Sociedade Teosófica. Para ela não há religião superior à verdade. Blavatsky combateu o dogmatismo de vários credos, especialmente do cristianismo, e enfatizou a liberdade de pensamento, estimulando a livre pesquisa e o estudo autônomo, recomendando precauções contra a fé cega e o seguimento de líderes religiosos e crenças, sem um escrutínio pelo pensamento crítico, lógico e objetivo. Foi favorável à pesquisa científica, que deveria, em tese, ser o instrumento privilegiado para a confirmação ou refutação dos ditames da fé tradicional, mas dizia que a ciência ainda não estava capacitada para penetrar nos mistérios profundos da natureza. Para ela a palavra sobrenatural era desprovida de significado, pois, como pensava, não existe nada de milagroso, mesmo nos fenômenos mais fantásticos do mundo psíquico ou espiritual, e o que existe são apenas leis naturais, ainda não devidamente compreendidas. Por isso, propunha seus escritos como hipóteses de estudos, e não como dogmas gravados na pedra, e ainda que ela acreditasse verdadeiramente no que pregava e na autoridade dos mestres que seguia, dizia que o objetivo de todo estudo era o conhecimento da verdade. A única coisa que proibia a todos era o dogmatismo, em todos os campos do saber. Blavatsky dizia que todos os seres humanos se encontram em estágios diferenciados de evolução, mas enquanto que os corpos mudam e evoluem, a expressão exterior da divindade interna de cada um difere em dado momento. Dizia categoricamente que o espírito de todos são igualmente divinos, possuem uma idêntica dignidade, e aguardam um destino glorioso idêntico.
O que mais importava para ela era a evolução da raça humana como um todo, e não suas diferenças regionais exteriores, que são apenas como roupas usadas temporariamente, por grupos de egos de idades diferentes, para cumprir objetivos e desenvolver qualidades específicas. Apresentou a teoria da evolução cíclica do homem, uma centelha divina, partindo de uma origem puramente espiritual, descendo por estágios sucessivos em encarnações cada vez mais densas, até que, chegando ao ponto de evolução mais baixo, a encarnação física na Terra passa a buscar a volta para sua origem, até conquistar seu objetivo, aprendendo tudo o que diz respeito aos planos inferiores de existência e sendo fisicamente espiritualizado. A doutrina secreta, para ela, era demonstrar que a natureza não é um aglomerado fortuito de átomos, e sim assinalar ao homem um lugar que por direito lhe compete no plano do universo, evitar que fossem desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões, descobrir a unidade subjacente a todas elas e mostrar que a ciência moderna ainda não havia sido capaz de desvelar o lado oculto da natureza. Blavatsky destacava que existe um princípio onipresente, eterno, ilimitado, imutável, insondável, impenetrável à razão humana e além do próprio âmbito do pensamento. É a realidade absoluta, que existe antes e além de toda manifestação, é a causa eterna de todas as coisas, sua fonte e destino último. Esse princípio, que os gregos chamavam de Logos, os ocidentais chamam de Deus e os hindus de Parabrahma, não possui atributos e não pode ser descrito de qualquer maneira concebível, é a causa sem causa, o absoluto da metafísica e a primeira manifestação objetiva desse absoluto é uma dualidade, espírito, purusha para os hindus, e matéria, prakriti para os hindus, que juntos formam a base de todo ser condicionado. São apenas aspectos do absoluto, e não realidades independentes, e em relacionando-se com a sua fonte formam a primeira trindade, que antecede o cosmos e é a inteligência-consciência que guia toda expressão objetiva ulterior. Na relação entre espírito e matéria aparece outro elemento, forrat, ou segundo logos, que é a própria vida, uma energia dinâmica pela qual a ideação espiritual se imprime na matriz substancial, sob a forma de leis da natureza. Consequentemente, do espírito ou ideação cósmica, procede a mônada humana, e da matéria ou matriz substancial, emergem todos os corpos manifestos, da qual a inteligência única se individualiza e pluraliza. A eternidade do universo intonto, como um plano ilimitado que se manifesta e oculta em ciclos periódicos de criação e destruição universais, que os hindus chamam de os dias e noites de Brahma. A identidade fundamental de todas as almas individuais com a alma universal, que é um aspecto da causa sem causa. A mônada obrigatoriamente, de acordo com as leis cíclicas, e a da causa e efeito ou do karma, peregrina pelos mundos manifestos, encarnando em todas as formas de vida incluindo as não humanas, primeiro por um impulso automático e depois com crescente grau de vontade própria e planejamento dirigido, a fim de conquistar sua autoconsciência, o que acontece no fim de uma série de encarnações em forma humana. Em outras palavras, simplificadamente, um raio ou centelha do fogo divino único, a mônada, para se individualizar e ser autoconsciente, deve passar por um ciclo descendente de encarnações progressivamente mais densas a partir de seu plano de existência sublime e eterno. Assim vai assumindo sucessivos corpos, espirituais, mentais, emocionais e por último, físicos. Quando chega à encarnação física, passa primeiro pelos estágios de vida mais brutos, os elementos minerais. Adquirindo a experiência necessária nesse nível, o que pode se estender por períodos longuíssimos de tempo, posteriormente, ganha o direito de encarnar como planta, e depois como animal e por fim, como homem, o ponto médio do ciclo geral. Na série de encarnações humanas, a mônada tem a chance de se individualizar, quando deixa de lado a preocupação consigo mesmo e passa a trabalhar para a coletividade. Mas esse não é o fim do ciclo, e à frente está todo o caminho de retorno à sua origem divina e união final com o absoluto. Então, depois de uma série de iniciações conduzidas por mônadas que percorreram antes esse caminho, os mestres de sabedoria, que abrem os canais de comunicação internos, entre a personalidade que adquiriu ao longo dos tempos de evolução anterior, e seu princípio espiritual mais puro, conquistam um primeiro degrau de autoconsciência em todos os planos.
Doravante, o seu caminho é facilitado pelo domínio do espírito de todos os seus veículos, tornando-o apto para expressar sua divindade em todos os planos com crescente grau de perfeição. Assim a mônada abandona o reino humano e ingressa no domínio dos deuses, coletivamente chamados de construtores do universo, tornando-se um deles, um novo auxiliar da divindade, plenamente consciente e voluntário, no plano geral de evolução do universo. O processo evolutivo da mônada continua até alturas insondáveis, chegando a se tornar um espírito regente de todo um planeta e de todo um sistema solar, seguindo nesse caminho ascendente até que o universo continue em manifestação, para depois que o grande ciclo cósmico encerrar, ser reabsorvida junto com tudo, de volta no absoluto não manifesto. Depois de um intervalo cuja extensão não pode ser medida, pois na fase não manifesta o tempo não existe, o princípio único volta a se manifestar objetivamente, e assim por ciclos incontáveis. Dentro desse plano evolutivo, que se desenrola e tem sua substância toda dentro da própria divindade, tudo o que existe, mesmo a matéria dita inanimada, possui vida e está infusa de inteligência, mas por outro lado, toda manifestação é considerada ilusória, ou maia para os hindus, pois apesar das progressivas diferenciações objetivas, a unidade essencial nunca é rompida, e todos os seres são como células de um só corpo. Sendo emanações da mente de Deus, todos os seres são apenas fenômenos temporários e perecíveis, mesmo os mais exaltados dos deuses, e nesse sentido é que se os considera ilusórios, pois apenas o absoluto tem uma verdadeira existência e é o único ser. Para a teosofia de Blavatsky, os tempos finais não são os acontecimentos apoteóticos descritos, mas sim finais e início de novos ciclos de evolução, e assim devem ser vistos. E conclui Clare com um trecho de uma carta enviada por Blavatsky aos seus correspondentes em 1875. Entre os livros sagrados dos cristãos, diz Eliphas Levi, existem duas obras que, por estranho que pareça, a Igreja Infalível nem sequer pretende entender e nunca tentou explicar: a profecia de Ezequiel e o Apocalipse, dois tratados cabalísticos, reservados, sem dúvida, aos comentários dos Reis Magos, livros fechados com os 7 selos ao fiel cristão, mas perfeitamente claros para o infiel iniciado nas ciências ocultas. Assim, as obras sobre ocultismo não foram, eu repito, escritas para as massas, mas para aqueles irmãos que fazem da solução dos mistérios da Cabala o principal objetivo de sua vida, e que supostamente conquistaram a primeira abstrusa dificuldade do alfa da filosofia hermética. Ufa! Brincou Amélia, com a longa apresentação de Clare, e todos se olhavam com cara de satisfação e felizes com a compreensão desta importante intérprete da realidade que foi Blavatsky. É chegado o tempo de partir. Disse Kizu. Voltemos ao Brasil, para concluirmos o último elo destas escolas que é a da conscienciologia. Amélia, Kizu e o guardião D se despedem com um longo abraço em Clare, embarcam no veículo aerotransportador e seguem em direção ao Brasil, especificamente para a Foz do Iguaçu. No caminho, apreciando o Oceano Atlântico, Amélia comenta com Kizu e o guardião D. Creio que não passou despercebido. Observaram os olhos de Clare, seu comentário foi confirmado por todos, profundos como o de Blavatsky. Agora já se encontravam sobre o Brasil, sobrevoando a usina hidrelétrica de Itaipu, uma iniciativa de 2 países, Brasil e Paraguai. Um pouco à frente encontravam-se sobre uma das grandes maravilhas da natureza, as cataratas do Rio Iguaçu, e o encontro das águas do Rio Iguaçu com o Rio Paraná, na tríplice fronteira. Estar no Brasil sempre é uma emoção. Disse Kizu. Para o que lhe guarda em seu caminho, não ao acaso vemos esta maravilha natural e humana, onde encontram-se 3 nações. Pouco depois se encontravam no Marco Central, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Ao descer do veículo transportador foram recepcionados pela senhora Nara, que calorosamente lhes deu boas-vindas. Caminharam pelo Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, para conhecer sua estrutura, e levados foram ao Tertuliarium, um auditório, chamado de debatódromo, projetado e construído especialmente para a realização das tertúlias conscienciológicas e cursos, e de lá foram encaminhados para a residência intermissiva. As atividades seriam realizadas no dia seguinte. Amélia, Kizu e o guardião D aproveitaram este momento para melhor conhecer as cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu, a primeira uma construção da natureza e a segunda uma maravilha humana. E nas 3 fronteiras o encontro das águas do Rio Iguaçu com o Rio Paraná,
águas que integram as nações. Também seguiram mais acima e lá encontraram Guaíra, e puderam ver, abaixo das águas do rio Paraná, o que já tinha sido uma grande maravilha natural, as 7 quedas, um complexo de quedas que foi coberto para a formação do reservatório de Itaipu. Amélia comentou com Kizu. Esta região tem uma importância universal, pois aqui nascerá um projeto que um dia servirá a toda a humanidade. Homens e mulheres que aqui viveram e produziram um grande espetáculo de morte, voltam para criar as condições de atendimento à vida. Agora, de volta ao Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, se recolhem para descansar e dar início a esta última linha de pesquisa antes de seu retorno à colônia espiritual. Nara encontrou-os na residência intermissiva e encaminhou-os ao refeitório, e ali planejaram o dia. Em seguida caminharam até o tertuliarium, e sentaram-se nas primeiras cadeiras em torno do centro do auditório e viram Valdo Vieira, que já os aguardava. Com um breve cumprimento, e uma explicação do motivo de suas presenças, Amélia, Kizu e o guardião D passaram a ouvir as palavras deste médium brasileiro e fundador dessa escola. Antes de entrar no tema proposto, farei uma breve explicação histórica. Vindas fileiras do espiritismo kardecista, caminhamos juntos, Chico Xavier e eu, porém quis o destino e nossas razões seguirmos por distintos caminhos. Chico seguiu o caminho da caridade e do serviço mediúnico, mas não é assim que eu via o kardecismo, segui a tradição da ciência espírita, à luz da razão como Kardec havia concebido. Entendi ao longo de meus estudos que a chave do conhecimento é a consciência de forma integral, e seguimos o conceito de paradigma consciencial, que se manifesta pelo experimentalismo, muito influenciada pela projeciologia. Para este fim tivemos que ressignificar os termos, criar uma linguagem, para dar sentido ao que estávamos expressando, para ser uma nova compreensão, uma nova linguagem. A conscienciologia se fundamenta na compreensão da existência de múltiplas vidas, energias e dimensões extrafísicas, experienciadas por meio de projeções fora do corpo, bem como na crença de evolução do espírito ao longo das reencarnações. E aqui entram os distintos caminhos, pois sustentamos que tais conceitos não se sustentam por crenças religiosas, mas na constatação de sua veracidade através da investigação e experimentação. Acreditamos na evolução através da aquisição de cons, que seria a medida mínima de lucidez consciencial. Gratos somos por suas explicações até este momento. Poderia nos apresentar a compreensão escatológica dentro da conscienciologia? Pergunta Amélia. Perfeito. Responde Valdo. Seguimos o propósito. A abordagem evolutiva escatológica é sofisticada. O ser humano sábio é aquele que sabe expressar um montante de ideias esclarecedoras acima do volume das próprias matérias, gastas e expelidas por toda a existência. Assim, podemos pesquisar filosoficamente a escatologia da matéria, porque tudo, em nossa existência, é problema de exteriorização pessoal em relação a nós mesmos e aos outros. Evitamos o vocabulário escatológico, pois sempre está disposto a gerar intemperança, vergonha e arrependimento. Dessa forma, sustentamos a crença em fenômenos parapsíquicos, como a experiência extracorporal, e a serialidade da vida humana através da reencarnação. Chamamos a consciência de ego, alma, espírito, self ou individualidade. Esse possui uma existência própria que transcenderia a vida biológica. Na conscienciologia se verifica a existência de múltiplas vidas, energias e dimensões extrafísicas, experiência fora do corpo, bem como no processo de evolução ao longo das reencarnações. Esses conceitos não têm origem em crenças religiosas, mas na constatação de sua veracidade através da investigação e experimentação por nós vivenciada. A conscienciologia surgiu a partir da projeciologia, subcampo de pesquisa mais aplicado. Ambas compartilham do mesmo paradigma, sendo por isso consideráveis componentes de um mesmo sistema. Paralelamente, em contraste com o espiritismo de Kardec, que acredita na evolução através da caridade e da expiação terrestre, nós preconizamos a evolução através da aquisição de cons, que seria a medida mínima de lucidez consciencial. Classificamos os indivíduos conforme seu grau de consciência. Os humanos pouco desenvolvidos estão na categoria pré-serenão. Os mais altos graus de evolução são chamados de serenão. Existe uma escala evolutiva de consciência com dezenas de categorias. Dessa forma, para nós não importa um tempo escatológico, mas sim o do caminho que cada ser busca aqui ou em outras dimensões para o domínio de sua consciência que é obtido com suas próprias experiências. Queridos amigos, devo retornar, compromissos me aguardam, levem meu carinho ao mestre Joaquim,
do qual todos nós bebemos de sua sabedoria. E assim partiu Valdo. Em seguida Amélia, Kizu e o guardião D, agradecidos se despediram de Nara e se dirigiram ao veículo transportador, e de lá retornaram para sua colônia, pois haviam encerrado a pesquisa.